Existe um carro nessa lista que nenhum mecânico te conta, porque se todo mundo soubesse, ele já não custaria menos de R$ 25.000. Eu separei 8 carros que cabem no seu bolso agora, hoje, sem depender de financiamento de 5 anos nem de ajuda de ninguém. Mas não é só uma lista de preço baixo. Cada um desses carros tem um motivo específico para estar aqui. Um detalhe de consumo, de manutenção, de peça ou de durabilidade que faz ele valer mais do que o preço sugere. E o número 1 dessa lista é o carro que mais aparece na garagem de gente que entende de mecânica, mesmo tendo dinheiro para comprar coisa mais cara. Mas para você entender por que ele ganhou o primeiro lugar, precisa entender por que os outros 7 quase levaram. Vamos começar pelo número 8. O carro que todo mundo faz piada, mas que esconde um dos motores mais econômicos que o Brasil já produziu. O Fiat Uno Mille carrega uma fama injusta. Chamam de carro ultrapassado, carro de gente simples, carro sem graça. Só que ninguém fala do que interessa. O motor 1.0 Fire desse carro consegue ultrapassar os 15 km por litro na estrada, rodando gasolina, sem nenhum tipo de manutenção especial. Não tem sensor caro, não tem eletrônica complicada, não tem peça importada. Isso significa que qualquer oficina de bairro, em qualquer cidade do Brasil, resolve o problema desse carro no mesmo dia. E o custo de manutenção anual costuma ficar entre os mais baixos dessa lista inteira. O problema? Ele fica devendo em espaço interno e em conforto de estrada, coisa que o próximo carro resolve, mas com uma pegadinha que você precisa saber antes de fechar negócio. Na posição número 7, um carro que virou meme na internet, mas que continua sendo um dos mais vendidos no mercado de usados até hoje, mesmo depois de mais de 20 anos. O Chevrolet Celta é motivo de piada em qualquer roda de conversa sobre carro, só que os números contam outra história. Estamos falando de um carro com consumo muito próximo do Uno, motor confiável e uma disponibilidade de peça tão grande que oficinas até brigam pelo serviço, porque é rápido e barato de resolver. A geração mais recente do Celta, lançada a partir de 2006, trouxe melhorias de suspensão que fazem diferença em estrada esburacada, realidade de boa parte do Brasil. O detalhe que pesa contra ele é a insonorização fraca. Em velocidade alta, o barulho do motor invade o carro inteiro, e é justamente esse detalhe que o próximo da lista resolve. Chegamos no número 6. Esse é o carro que várias mulheres escolhem como primeiro carro, sem saber exatamente por que ele é tão recomendado. O Ford Ka, da segunda geração, lançado a partir de 2014, entrega uma direção mais leve que praticamente todos os outros carros dessa faixa de preço. O design também não envelheceu como os concorrentes da mesma época. Muita gente confunde um Ka de 2015 com um modelo bem mais recente. O espaço interno surpreende quem olha de fora e acha que é pequeno demais. O porta-malas é maior do que aparenta. Só que existe um ponto de atenção importante nesse carro que poucos vendedores contam. O sistema de arrefecimento do motor tem histórico de superaquecimento em alguns lotes específicos, principalmente em carros que rodaram muito em trânsito parado. Isso não invalida o carro, mas exige uma vistoria mais cuidadosa antes da compra. E o número 5 não carrega esse tipo de risco. No número 5, um carro que tem fama de ser caro de manter, mas que hoje está na mesma faixa de preço dos carros populares nacionais. E isso muda tudo. O Peugeot 206 e o 207 carregam a reputação de carro chique, de manutenção salgada. Só que o tempo derrubou o preço desses modelos para o mesmo patamar de um Gol ou um Palio da mesma idade. E o que você ganha em troca é uma suspensão muito mais confortável, um acabamento interno superior para a categoria e uma dirigibilidade que faz muita gente escolher ele no lugar do concorrente nacional. A ressalva aqui é a rede de peças, não é tão ampla quanto a de um carro popular brasileiro, então vale pesquisar a disponibilidade na sua cidade antes de decidir. Mas o número 4 é o carro mais brasileiro que existe, o carro que praticamente ensinou o país inteiro a dirigir. Chegando no número 4, o carro que quase toda a família brasileira já teve, já emprestou ou já pegou emprestado pelo menos uma vez na vida. O Volkswagen Gol G4, fabricado entre 2005 e 2014, é sinônimo de simplicidade que funciona. A rede de peças é tão grande que praticamente qualquer mecânico do país sabe resolver esse carro de olhos fechados. O motor é conhecido, testado, salteado ao longo de quase uma década de produção, sem grandes mudanças.
o que significa peça abundante e barata. A crítica que sobra é o isolamento acústico fraco e um interior que, mesmo nas versões mais completas, parece simples demais para gente acostumada com um carro mais moderno. Mas o número 3 resolve exatamente o ponto fraco desse carro: consumo. No número 3, o carro que é praticamente sinônimo de economia de combustível na cabeça do brasileiro. O Fiat Palio Economy foi criado com um propósito único: rodar o máximo possível gastando o mínimo. O motor 1.0 Fire dessa versão específica foi recalibrado para entregar mais quilômetros por litro do que qualquer outro Palio da época, e o painel ainda traz um indicador de consumo instantâneo, recurso raro em carro popular dessa faixa de preço. Isso ajuda o motorista a ajustar o próprio jeito de dirigir para economizar ainda mais no fim do mês. O ponto fraco fica por conta do acabamento. Os plásticos internos são simples e alguns itens, como ar-condicionado e direção hidráulica, eram opcionais, então vale conferir o pacote de cada exemplar antes de fechar negócio. Só que o número 2 resolve um problema que nenhum carro dessa lista até agora resolveu: espaço. Chegamos no número 2, o carro que parece carro de categoria superior, mas custa preço de carro de entrada. O Chevrolet Prisma Max é a versão sedã do Celta, só que com um porta-malas de 439 litros, um dos maiores dessa lista inteira, e maior do que muito sedã de categoria acima. O motor 1.4 EconoFlex entrega mais potência que a maioria dos motores 1.0 dessa lista, com torque suficiente para rodar em rodovia sem parecer que o carro está sofrendo. É o tipo de carro que família escolhe justamente porque a compra do mês inteiro cabe no porta-malas sem apertar. Mas nada, absolutamente nada dessa lista chega perto do motivo por trás do número 1. E agora, o número 1. O carro que mecânico recomenda para o cunhado, para o filho, para a sobrinha que está comprando o primeiro carro, mesmo quando esse mesmo mecânico tem acesso a carro bem mais caro. O Volkswagen Gol G5, produzido a partir de 2008, é considerado por quem entende de carro o equilíbrio perfeito dessa faixa de preço. Não é o mais bonito da lista, não é o mais equipado, mas reúne 3 coisas que nenhum outro carro dessa lista reúne ao mesmo tempo: motor extremamente confiável e testado ao longo de mais de uma década, a melhor revenda de toda essa lista, o que significa que, se um dia você precisar vender, vai recuperar boa parte do valor investido, e disponibilidade de peça em praticamente qualquer cidade do Brasil, das capitais ao interior mais distante. É o carro que menos dor de cabeça vai te dar depois que a papelada estiver assinada, e é exatamente por isso que ele fecha essa lista no topo. Se você chegou até aqui, já entendeu que carro bom não é sobre gastar muito, é sobre escolher com informação. Comenta aqui embaixo qual desses 8 você já teve, já andou ou está pensando em comprar, porque o próximo vídeo vai te mostrar os erros mais comuns que fazem as pessoas perderem dinheiro na hora de comprar um carro usado. E um desses erros pode estar acontecendo com você agora, sem que você perceba.